Dando sequência ao capítulo 5, vamos ver nesta quinta aula a definição de peso, como prometido na terceira aula deste capítulo do curso de Física 1, onde foi explicado a definição de massa. Vamos ver como o peso é gerado pela força da gravidade e entender melhor a diferença entre peso e massa. Se desconsiderarmos a resistência do ar, qualquer objeto solto próximo à superfície da Terra entrará em queda livre, se acelerando em direção ao centro da Terra, devido à aceleração da gravidade, representado na simulação por g minúsculo. Essa aceleração é causada pela força da gravidade, F de g, exercida pelo campo gravitacional da Terra sobre qualquer objeto que possui massa. A magnitude dessa força também é definida como o peso do objeto. Pela segunda lei de Newton, apresentada na aula anterior, podemos calcular o peso de qualquer objeto através da equação força igual a massa vezes aceleração. No entanto, para o cálculo do peso, a aceleração será a aceleração da gravidade, dado por g, onde g é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional, ou 32,2 pés por segundo ao quadrado no Sistema Inglês de Unidades. Assim como qualquer outra força, a unidade de medida de peso no Sistema Internacional é dada em newtons. O peso, diferente da massa, não é uma propriedade intrínseca de um corpo. Portanto, o seu valor será diferente caso a aceleração da gravidade seja diferente. Para uma pequena localidade, a aceleração da gravidade g será a mesma atuando sobre qualquer corpo. Sendo assim, a força da gravidade para dois corpos com massas iguais será a mesma para esta região. Medições mostram que o valor de g próximo da superfície da Terra variam com a localização geográfica. Devido ao fato da Terra não ser perfeitamente esférica, sendo ligeiramente achatada nos polos, o valor de g próximo do Equador é um pouco diferente do que nos polos sul e norte da Terra. À medida que aumentamos a nossa altitude, nos afastando da superfície da Terra, o valor de g se reduz e a magnitude de g varia com o inverso do quadrado da distância ao centro da Terra. Mas não se preocupem, devido a esta variação ser muito pequena, consideraremos a aceleração da gravidade g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, para qualquer análise ou resolução de exercício aqui na Terra. Vamos entender melhor a diferença entre peso e massa, já que no nosso dia a dia, essas duas grandezas físicas são constantemente confundidas. Quando uma pessoa sobe em uma balança, ela sempre diz que está querendo medir o seu peso. Esta afirmação não está correta. As balanças não medem o peso de um corpo. Na verdade, elas medem a sua massa. Isso fica mais claro quando tomamos como exemplo a balança de comparação. As massas em quilogramas dos chamados pesos padrão já são conhecidas. Dessa forma, se o objeto a ser medido contrabalancear o padrão, por comparação, a sua massa será a mesma, já que a força da gravidade é igual para os dois corpos. Com relação às balanças de mola encontradas nas farmácias ou as de banheiro, elas se utilizam da força-peso do corpo sobre as suas molas para medir a massa desse corpo. No entanto, ela é calibrada compensando a ação da aceleração da gravidade, para retornar, através de sua graduação, a massa do corpo medido. Se levarmos essa balança para a Lua, que foi calibrada para a superfície da Terra, o valor da massa medido na superfície da Lua estará errado, já que a balança precisa ser calibrada novamente considerando a força da gravidade da Lua. Como visto anteriormente, para calcular o peso de um objeto, basta multiplicar a sua massa pela aceleração da gravidade. Portanto, caso você suba em uma balança e a sua massa medida é de 70 kg, aqui na Terra o seu peso é de 686 newtons. Em Marte, o seu peso será de 260 newtons,
já que a aceleração da gravidade em Marte é de aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter, você pesará 1.736 newtons, já que em sua superfície, a aceleração da gravidade é de 24,79 metros por segundo ao quadrado. Na superfície do Sol, o seu peso seria de 19.189 newtons. Isso se você conseguisse de alguma forma suportar uma temperatura de 5.500 graus Celsius. A aceleração da gravidade na superfície do Sol é de 274,13 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 28 vezes o valor aqui na Terra. Agora, vejam essa simulação para compreender o conceito de peso aparente. Quando você está dentro de um elevador parado ou se movendo com velocidade constante, você sente sobre o seu corpo e mais intensamente sobre os seus pés uma força exercida pelo piso do elevador. Essa força vai contrabalancear a sua força-peso e possui a mesma magnitude. Ela é necessária para evitar que você seja acelerado para o chão e é conhecida como peso aparente. Agora, suponha que o elevador comece a subir com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Neste instante, o piso do elevador vai exercer sobre você uma força com magnitude igual à sua força-peso, que é igual à sua massa vezes a aceleração da gravidade, que arredondaremos neste exemplo para 10 metros por segundo ao quadrado, mais a força necessária para acelerar o seu corpo em 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, como a aceleração do elevador é de aproximadamente 40% a aceleração da gravidade, você vai sentir que está 40% mais pesado. E realmente, vocês já devem ter percebido esse efeito de se achar mais pesado quando o elevador começa a subir. O seu peso aparente é maior. O oposto ocorre quando o elevador começa a descer. Você se sente mais leve e o seu peso aparente é menor. Bom, vamos ficando por aqui com mais esta aula do curso de Física 1. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!